Então, vamos continuar aqui no capítulo 2, no aconselhamento bíblico e a teologia das Escrituras. Como eu disse antes, no restante do livro, e a proposta do livro é essa, é pegar cada tópico da teologia e tratar de forma no aconselhamento bíblico. Qual é a teologia que o aconselhamento bíblico usa? Então ele se propôs a pegar toda a teologia sistemática, com a doutrina de Deus, com a doutrina de Cristo, a teologia da igreja, a teologia da salvação, com a doutrina do Espírito Santo, e aplicar no aconselhamento bíblico, e ver qual que é a teologia que o aconselhamento bíblico usa. E depois daquela entrada crucial, aquela introdução crucial que você precisava saber no capítulo 1, ele já começa aqui tratando da base, da nossa fé, que é as Escrituras, de onde a gente tira todo o nosso conhecimento a respeito de quem Deus é, de quem Cristo é, de quem nós somos. Então esse capítulo 2 ele vai tratar a respeito da teologia das Escrituras. E já aqui no capítulo 2, ele faz a introdução trazendo um caso prático. Ele traz o caso prático de uma menina chamada Trênia. E essa menina, ela era da igreja, ela é uma menina alegre, a menina, ela tocava piano clássico e todo mundo gostava muito dela, menina super simpática, extrovertida, até que ela começou a ter problemas familiares. Os pais dela começaram a brigar muito, começaram a querer se separar, e aí ela começou a ter problemas, começou a ter dificuldade a como responder a esse tipo de sofrimento, até que ela achou uma fuga para o sofrimento dela, com os pais brigando dentro de casa e manipulando ela, querendo ver qual lado que ela ia ficar, se do pai ou da mãe. Aí ela, buscando uma fuga para esse problema, ela lembrou que quando ela via sangue, ela desmaiava. Então ela pegou e fez um corte na perna dela. E quando ela viu sangue, ela desmaiou. Então, ou seja, funcionou a fuga que ela estava buscando. Então ela começou a fazer isso várias vezes, até que ela não conseguia mais esconder as cicatrizes da perna, até que a amiga dela ficou sabendo e acabou parando no gabinete do pastor Hert Lambert. E aí a partir disso, a partir desse caso, desse caso prático, que ele vai tratar a teologia das Escrituras. E a grande questão, quando diz sobre a teologia das Escrituras, é qual o tipo de resposta que a Bíblia tem para os problemas dela. Ele vai tratar aqui no tópico 2 a doutrina das Escrituras, vendo como que geralmente se trata a bibliologia, como que a teologia sistemática enxerga, aborda aí as Escrituras. E ele destaca aqui quatro aspectos da palavra de Deus que são importantes quando se trata de Escritura. A primeira dela é a questão da autoridade. Quando teólogos cristãos, que creem na suficiência das Escrituras, creem na Bíblia como palavra de Deus, eles tratam a respeito da Bíblia, eles tratam com autoridade, porque ela é a única regra de fé e prática que a igreja tem, deixada por Deus, pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Então ela é a regra suprema e ela é a autoridade no que diz respeito às nossas vidas. O segundo aspecto que ele coloca aqui é a questão da clareza. A Bíblia é muito clara a respeito do que ela se propõe a dizer. Às vezes as pessoas olham a Bíblia como um livro antigo, arcaico e misterioso muitas vezes, cheio de interpretações, cheio de coisas difíceis de se entender, precisa de livros e livros e livros de introdução para você começar a ler a Bíblia, mas a própria Bíblia nunca se propôs a ser esse mistério. A Bíblia, ela se propõe a ser clara e direta, desde Adão e Eva, Deus como criador de todas as coisas, criador do ser humano, querendo se relacionar com o ser humano, o homem caindo em pecado e desobediência, e a partir disso, Deus buscando em graça e misericórdia redimir o seu povo, que vai chegar no ápice da história da Bíblia, que é a revelação em Cristo. Deus se revela de forma plena e exata em Cristo. Tanto o seu caráter, tanto a sua santidade, quanto a sua severidade, quanto a sua misericórdia, a sua graça, que superabunda através do Espírito Santo na igreja, por exemplo, no Novo Testamento. Então a Bíblia é muito clara a história dela que ela se propõe. E esse aspecto é muito importante de se colocar. O terceiro aspecto que ele diz é a respeito da necessidade das Escrituras. A gente precisa dela. É impossível, ele diz, viver a vida cristã sem a Bíblia. Assim como Paulo, por exemplo, diz em Romanos 7, eu nunca teria conhecido a cobiça se a lei não disser não cobiçarás.
né, o centro da nossa vida, né, o centro do propósito final do homem, que é alegrar-se em Deus e glorificar, né, o seu santo nome, a gente nunca poderia ter feito isso se não fosse a revelação das Escrituras, né, porque o amor a Deus e o amor ao próximo a gente não consegue fazer de forma natural, né, simplesmente seguindo os nossos instintos. A gente precisa de uma revelação especial que nos diga como que a gente vai agir, né, em determinadas situações da nossa vida. Então, o quarto e último aspecto aí que ele vai levantar e se agarrar nele, a partir daqui, é a questão da suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras significa que a Bíblia contém tudo o que nós precisamos conhecer a respeito da vontade de Deus e o que é necessário para vivermos uma vida agradável a Ele. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, Deus não deixou nada faltando, escondido, para que a gente tenha uma vida satisfeita para Ele. A gente não está em dúvida sobre o que é pecado e o que não é. A gente não está em dúvida sobre se Deus gosta disso ou se Deus não gosta daquilo. A gente não está em dúvida se a gente está tendo uma conduta moral que Deus está desagradando ou não. A gente tem certeza da vontade de Deus. Todas essas revelações que a gente faz com ousadia, autoridade, clareza, necessidade e suficiência, né? Deus está se agradando desse comportamento e não desse comportamento. A Bíblia não é suficiente para revelar quem Deus é como um todo, porque não caberia os livros do mundo, né? E Deus é infinito e não pode ser limitado a um conceito ou a um livro, né? O que diz respeito à suficiência das Escrituras é a revelação para nós vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo. Essa é a questão da suficiência. Bom, então ele começa aqui a sua argumentação no tópico 3 a respeito da suficiência das Escrituras. E ele vai dizer que essa doutrina, esse tópico, né, esse aspecto da Escritura a respeito da sua suficiência, ela é importante por questões práticas e teológicas, né? Porque na prática mesmo, quando você vai aconselhar a pessoa, o trainer, né, que ele está botando como exemplo prático aqui, acabou de abrir seu coração de uma forma muito íntima, né? Abriu uma dor do passado, uma dor do coração dela de forma muito corajosa, inclusive, né? E ela espera, né, que você tenha uma resposta que seja coerente, que vá satisfazer, que vá cobrir aí o sofrimento dela, né, que vá consolá-la, né? E o trainer fazer isso no gabinete e você não acreditar na suficiência das Escrituras, ele fala que tem muitos aspectos práticos nessa crença, né, nessa teologia. Se você entender que ela é suficiente, então isso vai afetar diretamente qual a sabedoria que você vai falar naquele momento para ela, né? E se você acreditar que ela não é suficiente, aí você vai fazer um outro tipo de aconselhamento. Lembra do capítulo 1? Todo aconselhamento é teológico e a gente só aconselha aquilo que a gente acredita como teologia a respeito de quem Deus é, a respeito de quem o ser humano é. E ele vai chamar aqui para o debate, né? Ele vai botar um contraponto a respeito do aconselhamento cristão que não crê nesse tipo de suficiência das Escrituras que a gente está propondo, né? Ele fala, a gente propõe um tipo de suficiência das Escrituras que nem todo mundo concorda, né? Ele chama aqui um teólogo, né, cristão, psicólogo, chamado Eric Johnson, né, que ele faz uma crítica à visão do aconselhamento bíblico muito forte. Ele diz que é um terrível mal entendido do significado da Bíblia, o Eric Johnson diz. E para levantar essa argumentação, ele retoma lá na Reforma Protestante, né, mostrando o que significava aquele sola escritura, que era o grito de um dos lemas da Reforma, né, o primeiro dos 5 solas, né, sola escritura. O que significava isso naquela época? E ele vai argumentar que as Escrituras, ela é suficiente para doutrina e salvação, mas não é suficiente para a nossa vida prática, nos problemas mais complexos que a Bíblia não aborda. Né? Vários problemas complexos a Bíblia não aborda, por isso que ela não é suficiente nesses aspectos. Então é um jogo, né, de palavras que eles propõem, de forma que ela é suficiente, claro que é, para a salvação e teologia do homem. Agora, para tratar questões práticas de aconselhamento complexos, ela simplesmente não responde, né, em vários aspectos. Então,
esse Eric Johnson ele vai dizer que a suficiência das escrituras debatida lá nos reformadores, né, nos reformados do século XVI, XVII, aquilo ali era a respeito de teologia e de salvação, não era para aconselhamento bíblico. Então ele acusa o movimento de aconselhamento bíblico de fazer uma confusão com sola escritura, né, e o Lambert até chega a dizer que realmente ele acertou o coração, né, do movimento. Se essa crítica do Eric Johnson procede, então acabou o movimento de aconselhamento bíblico, né? Então o Lambert dá uma pausa aqui para fazer um retrocesso a respeito de que é realmente essa suficiência. Que tipo de suficiência é essa que a Bíblia propõe? E no tópico 4, ele fala sobre a suficiência e a natureza da teologia sistemática. Para responder aqui o primeiro ponto, né, do argumento aí do Eric Johnson, que ele fala que realmente o Eric Johnson fez uma crítica certa. A gente não está repetindo o sola escritura hoje do mesmo jeito que foi repetido o sola escritura na Reforma Protestante. E é uma razão por isso, né? Ele fala que hoje o movimento de aconselhamento bíblico ele está enfrentando uma nova ameaça, né, que os reformadores não enfrentaram. Então, quando a gente diz que a Bíblia é suficiente hoje, realmente ele está certo. É diferente do da Reforma Protestante. Por quê? Porque se faz diferente hoje a ameaça. Qual que é a ameaça que a gente enfrenta hoje com o movimento secular de psicologia, né, e de secularismo do aconselhamento, do Ministério de Aconselhamento? Qual que é? É se é apropriado ou é necessário usar os sistemas seculares de pensamento no aconselhamento. Ou seja, a nossa questão hoje é o quê? É se é necessário você usar a psicologia, né, e o secularismo para complementar a Bíblia, ou se é razoável, se é apropriado, né, ou se é conveniente, nos momentos que forem convenientes, a gente usar o secularismo, né, as descobertas científicas, e não especulações grosseiras, como diz o Geadas, né, as descobertas científicas para o Ministério de Aconselhamento. A debate hoje é esse. Por isso que não é que realmente é diferente da Reforma Protestante. Qual foi a natureza da teologia que a gente definiu no capítulo 1? O conceito que a gente deu lá do Wayne Grudem, né? É que teologia não é tudo aquilo que a Bíblia ensina hoje a respeito de qualquer tópico, esses 3 elementos. O que a Bíblia ensina tudo que a Bíblia ensina, né? Hoje, a contemporaneidade e a respeito de qualquer tópico, a sua abrangência, tudo que a Bíblia fala, né? Isso não é teologia? Então, justamente, a ameaça contra a verdade de Deus não cessaram na Reforma Protestante. Hoje, a gente tem questões diferentes. Fazer boa teologia nos exige falar sobre a suficiência das Escrituras de forma diferente da Reforma, porque agora, meio milênio depois, a Igreja confronta diferentes ameaças. Seremos como os reformadores, e não meramente repetindo seus argumentos, mas aplicando suas convicções bíblicas às ameaças que eles nunca enfrentaram. Então, no tópico 5, ele vai falar da suficiência e a história da Igreja. Ele vai fazer aqui nesse tópico 5 como se fosse uma ressalva a respeito do que é novo na ameaça da suficiência das Escrituras. Porque ele diz que, claro, a Reforma Protestante ela não abordou o sola escritura do jeito que a gente aborda. Por quê? Porque o problema que a gente tem, a ameaça que a gente tem hoje é nova. Mas, embora seja nova, a ressalva do ponto 5, a Igreja já tratou a respeito da suficiência das Escrituras de várias formas. Ele fala que poderia enumerar vários exemplos, mas ele enumerou 2. Ele pegou 2 confissões de fé aqui do século XVIII, a Helvética e a Confissão de Fé de Westminster. E ele mostra que elas duas tratam essa suficiência das Escrituras de 2 aspectos, basicamente. Eles tratam a respeito da suficiência das Escrituras para a doutrina, ou seja, para construir teologia mesmo, a respeito do que nós devemos crer, mas ela também fala da suficiência das Escrituras para viver a vida cristã. Ou seja, ela tem esses 2 aspectos, né? Doutrina, teologia e prática, viver a vida cristã. Então, na Confissão Helvética ele fala assim: as Escrituras ensinam toda a piedade. Portanto, nós julgamos que essas Escrituras devem ser derivadas verdadeiramente sabedoria e piedade, a reforma e governo das igrejas, bem como instrução em todos os deveres piedosos, e de forma breve a confirmação das doutrinas e a rejeição de todos os erros. Além disso, todas as exortações.
Essa é o que diz a confissão de fé helvética. E essa declaração é basicamente a mesma pegada, né? que a confissão de fé de Westminster também tem, que é a respeito da doutrina e da vida prática. A confissão de fé de Westminster diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente estabelecido nas Escrituras, ou é por consequência boa e necessária, pode ser deduzido das Escrituras. Ou seja, todo o conselho de Deus já está revelado, não só para a teologia, mas também para a prática. E essas duas confissões mostram que, historicamente, a igreja já tratou e já trabalhou a questão da suficiência das Escrituras a respeito da vida cristã e da teologia cristã. Então, o ponto de tudo isso é que nós precisamos de doutrina para vivermos a vida cristã. Seria impossível viver a vida feliz e fiel sem conhecer as verdades que temos de confessar. E é interessante, ele fala sobre feliz e fiel, né? Feliz no sentido de vida cristã e fiel no sentido de teologia, aquilo que a gente crê. Então, a partir do tópico 6, ele vai levantar aí 4 categorias a respeito da suficiência das Escrituras. Ele fala aquilo que ele já repetiu: fazer boa teologia é aplicar verdades antigas a problemas novos. E aí ele vai dizer que essa doutrina da suficiência das Escrituras, ela não é simplista, não é simplesmente dizer que ela serve para tudo. Então ele vai enumerar aqui 4 categorias para ficar mais fácil de entender o que é essa suficiência das Escrituras. Suficiência progressiva como o primeiro aspecto, né, que ele levanta aí a respeito da suficiência das Escrituras. Esse primeiro aspecto da suficiência progressiva significa que o conselho de Deus, a vontade de Deus, não foi dada de uma vez. Ela foi dada de forma progressiva, né? Então Noé tinha uma porção de escritura que Moisés não tinha, e que Davi não tinha, e que Paulo não tinha. Era diferente o conselho de Deus, não a qualidade, né? Mas a quantidade do conselho. A revelação plena a gente teve em Cristo, né? Igual o texto de Hebreus 1 fala, que havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, nos falou nos últimos dias de forma completa, né? Exata. A expressão do ser de Deus é Cristo, o próprio Filho de Deus. No tópico 8, a respeito da suficiência concluída, é o segundo aspecto, né? A respeito da doutrina da suficiência das Escrituras, que é justamente dizer que suficiência concluída significa dizer que tudo que Deus tinha para revelar em Cristo foi revelado. É como eu disse, o texto de Hebreus, de 1 a 4, ele fala exatamente isso, que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Então no tópico 9, ele fala do aspecto da suficiência das Escrituras a respeito da suficiência formal, que diz que a própria Escritura contém todas as coisas essenciais para a sua interpretação. Então você não precisa, por exemplo, na questão do catolicismo, da teologia católica, que uma tradição, né, que te dê uma introdução a respeito das Escrituras. Esse foi um tema bastante debatido na Reforma Protestante, até hoje continua dividindo, né, as teologias católica e protestante a respeito da suficiência formal, porque a gente diz que a própria Escritura contém um sistema de introdução, né, ou de pressupostos que você precisa de ter para você entender as Escrituras. Você não precisa de ter uma introdução externa da própria Escritura. Ela em si, ela é suficiente. E no tópico 10, ele fala da suficiência material das Escrituras, que diz que a suficiência material das Escrituras se refere ao conteúdo efetivo que contém na Bíblia. Isso significa que ela nos fala a respeito de todas as coisas que precisamos saber da parte de Deus sobre qualquer tópico. E esse aí é o ponto que vai ser de discordância entre conselheiros cristãos e conselheiros bíblicos, porque o conselheiro cristão, ele não crê que a suficiência material das Escrituras aborde todos os temas que a gente precisa de saber. Por isso que é preciso de consultar, né, e ter uma filosofia, teologia secular, para você completar, né, aquilo que as Escrituras não falam. Então esse é o ponto que ele vai se deter um pouco mais a respeito da suficiência material das Escrituras no tópico 10. Então aqui no tópico 11,
ele ainda vai continuar a respeito da suficiência material das Escrituras, tratando da extensão da suficiência material, né? A Bíblia, ela tem essa extensão de todos os assuntos, a respeito de todas as questões, né, que a vida humana traz. O que significa dizer isso? O que ele quer levantar aqui como argumento é que a extensão da suficiência material das Escrituras aborda o aconselhamento, né? Ele vai trazer aqui uma citação do John Frame no livro A Doutrina do Mundo de Deus, que faz justamente essa separação da suficiência particular ou da suficiência geral. Essa suficiência material particular diz respeito a temas específicos, né? Como encanamento, ou odontologia, ou como é que funciona um carro. Isso a Bíblia não trata, né? Mas ela trata, né, como é que um dentista vai viver, né? Ou como é que um mecânico vai viver. Então, no tópico 12, ele explica o que significa essa suficiência material geral. A suficiência material geral significa dizer que Deus nos deu toda a revelação especial, né, que diz respeito à nossa vida, a como que a gente vai se portar diante de Deus para ter uma vida que o glorifique. Essa é a suficiência material geral, né, de uma forma abrangente da vida e não de temas específicos. E ele traz até uma citação do John Piper que descreve exatamente isso que a teologia reformada e a teologia do aconselhamento bíblico entende sobre suficiência material geral. A suficiência das Escrituras significa que nós não precisamos de mais nenhuma revelação especial. Nós não precisamos de mais nenhuma palavra inspirada e inerrante. Na Bíblia, Deus nos tem dado o padrão perfeito para julgarmos todos os outros conhecimentos sobre o juízo da Bíblia. Ou seja, é como se a Bíblia fosse um preconceito, né? Um pressuposto, alguma coisa que vem antes de todas as teologias, né? Todas as logias aí que existem, seja a odontologia, seja a ética, seja o mecânico, seja a biologia, né? A gente não interpreta de forma neutra, a gente interpreta a partir do pressuposto bíblico. E essa é a suficiência das Escrituras que diz respeito ao nosso comportamento também, que é o que vai ser a questão do aconselhamento. E só para deixar claro a diferença da suficiência material no sentido particular e a suficiência material no sentido geral, ele vai dar uma explicada melhor no que seria esse sentido particular, né? Para deixar aí um contraponto e uma ressalva. A Bíblia não tem só informações genéricas sobre qualquer tópico. É sobre a vida que a Bíblia trata. Não é só isso. A Bíblia realmente trata sobre questões específicas. E tem vários tópicos, né, que a Bíblia trata de forma muito específica. Um dos exemplos que ele coloca aqui é a respeito do ser de Deus. Especificamente, a Bíblia fala diretamente quem Deus é, né? Qual é o seu caráter, né? Quais são aquilo que ele agrada, aquilo que ele detesta. Então é um tópico específico que a Bíblia trata. Então não quer dizer que a suficiência material geral só fala de qualquer coisa. Ela também se contém em temas específicos, né? Você detém temas específicos. Aí a gente poderia pensar, poxa, mas acerca do ser de Deus é um tema muito genérico, né? É um tema muito óbvio a Bíblia falar de Deus. Mas aí ele faz uma provocação. Então qual seria um tema difícil? Seria política? Seria ideologia de gênero? Seria modelo de igreja? Seria coisas que a gente pensa hoje seculares, né? Mas a Bíblia se propõe, né? Ou como a cura da alma, né? Aí agora entrando para o lado do aconselhamento, sobre a cura do comportamento, sobre o sofrimento humano, sobre a antropologia, né? Então são temas bastante específicos e que a Bíblia se propõe a responder de forma abrangente. Então, para você primeiro falar assim, se a Bíblia tem uma resposta acerca de tal assunto, ele fala que a investigação tem que ser dupla. Primeiro, você tem que conhecer a natureza do tema específico. Por exemplo, antropologia realmente diferente de mecatrônica, né? A doutrina de Cristo, ela é diferente do encanamento, que ele está tratando aqui como exemplo. Então você tem que conhecer a natureza do tema específico que você está abordando. E depois você tem que conhecer bastante as Escrituras, né? Várias vezes a gente achou que a Bíblia não tinha resposta, está lá um provérbio que diz exatamente aquilo,
né, depressão, onde você acha um texto, né, que trata diretamente sobre depressão. É um tema específico que a Bíblia trata, então você tem que conhecer a natureza do problema e depois procurar ou entender a resposta da Bíblia, né? O que a Bíblia trata sobre esse tema. E no tópico 14, ele fala a extensão da suficiência material para o aconselhamento. Tratando aqui a respeito da suficiência das Escrituras, ele vai estender agora, perguntar. Então, a Bíblia ela é suficiente a respeito de um tópico específico chamado doutrina do aconselhamento, né, ministério do aconselhamento? E aí ele vai retomar o capítulo anterior, que foi o conceito que a gente colocou. Qual é o conceito, a natureza desse trabalho de aconselhar, desse ministério de aconselhar? Né? Aconselhamento é quando uma pessoa conversa com a outra com questões, problemas e dificuldades, espera que a outra pessoa tenha soluções, né, para aquele problema que ela acabou de apresentar. E aí a pergunta é, a Bíblia trata a respeito disso? A Bíblia é suficiente, materialmente falando, de forma específica, a respeito desse tópico? E aí o que ele vai tratar é que a Bíblia é muito autoevidente de mostrar o quanto realmente, né, pessoas com problema buscam outras e como que essa outra pessoa também tem que tratar essa outra pessoa que buscou ajuda. Então ela realmente é suficiente nesse tipo de tópico específico, né? E aí ele até fez uma ressalva histórica aqui, dizendo que historicamente os únicos cristãos que têm duvidado seriamente se isso é verdade ou não é os cristãos desses últimos séculos. E a questão que se tem levantado, a dificuldade que eles têm tido, né, por acreditar nessa suficiência material das Escrituras a respeito desse tópico específico, são dois, né? O primeiro argumento que eles têm é sobre a aparente riqueza dos recursos que foram encontrados fora das Escrituras. Ou seja, tanta coisa que está sendo descoberta nova, né, e aparentemente muito boa, né, contra, no segundo ponto, a falta de informações bíblicas, né, a limitação dos recursos dentro das Escrituras. Então vamos examinar cada um dos próximos dois tópicos. No tópico 15, ele vai tratar dos recursos ricos fora das Escrituras. Ele vai ver esse argumento, então, o primeiro argumento levantado aí, com conselheiros cristãos, a respeito desse tópico da suficiência material das Escrituras, né? Esse argumento talvez esteja baseado, né, na dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar a suficiência material por medo de rejeitar todo o conhecimento extra-bíblico. Né? E não significa dizer que se você aceitar a suficiência material das Escrituras, você vai ter que necessariamente excluir e não usar nenhuma riqueza fora, né? Nenhum conhecimento que esteja fora da Bíblia. A questão é se você é necessário ou se é apropriado, como a gente viu em tópicos anteriores, né? Isso, na verdade, é um argumento falacioso. Por quê? Porque conselheiros bíblicos, né, ao longo desse movimento aí, não têm sido realmente anticientifista, que é o que geralmente é acusado, né, de pessoas que não aceitam nenhum tipo de conhecimento fora da Bíblia. Na verdade, ele diz até que tem sido melhor, né, os conselheiros bíblicos têm sabido lidar melhor com as ciências naturais do que conselheiros cristãos. A única posição aí, né, a única ressalva que se faz com esse conhecimento extra-bíblico é sobre a questão da relevância, da exatidão e quanto ao grau que essa informação invade o território que pertence justamente à esfera do ministério cristão. Então o ponto aí é que ele fala que nós simplesmente cremos que estas fontes precisam ser examinadas criticamente à luz da Bíblia. E no tópico 16, ele vai tratar dos recursos limitados dentro das Escrituras, que esse seria o segundo argumento aí de que conselheiros cristãos têm em aceitar a suficiência material da Bíblia. Essa objeção ela é um pouco mais complexa, né, mais argumentada. Ele vai trazer aqui duas citações aqui de como é que conselheiros cristãos abordam, né, essa questão da suficiência material das Escrituras. A primeira é do Johnson. A Bíblia nos dá muitos princípios gerais a respeito de qualquer coisa, ele diz. Ela fala, por exemplo, que a gente tem que cuidar da alma, que a gente tem uma alma e qual é o objetivo da alma, o significado dela. Mas ela não contém, de um lado, informações superiores a respeito da alma. O que é a alma, né? Ela não fala dos aspectos cognitivo, emocional e volitivo da alma, a estrutura da personalidade ou a anormalidade psicossistêmica. Ela não fala sobre esse tipo de informação. Por outro lado, a categoria menor detalhada, estratégia de tratamento escalonado para aplicar o Evangelho
e remediar o pecado e os danos biológicos, psicossociais. A Bíblia não trata sobre isso. Ele fala que a Bíblia diz que todo o pecado vem do coração do homem. Jesus diz isso em Mateus 15:19. Mas ela não fala os componentes que o coração tem. Como que o coração se relaciona com a memória. E como é que a emoção e os subsistemas de raciocínio. Como o pecado original desenvolve pecados específicos. Ou como experiências genéticas e sociais influenciam nesse processo. A Bíblia também fala a respeito da ansiedade, né? 1 Pedro 5:7 fala pra gente lançar a nossa ansiedade em Cristo, mas ela não fala como que lança, né? Quais são os passos cognitivos, emocionais e volitivos para a gente lançar essa ansiedade sobre ele. Então ele conclui que, obviamente, Deus não tinha esse projeto de responder diretamente todas as especulações psicológicas que o homem tem. Então a Bíblia não é suficiente materialmente falando, porque existem questões superiores a respeito de como é que se relaciona o coração com a alma, como é que se relaciona o coração com a memória. Daí ele traz aqui do Stan Jones também, que fala que não, a Bíblia não diz como que funciona, como que os neurônios trabalham, né? Como que o cérebro sintetiza as informações matemáticas e emocionais, e quais são os tipos de memória, ou qual é a forma melhor de conceituar um traço de uma personalidade. A Bíblia não trata. Então, essa argumentação contra a suficiência material das Escrituras, reduzindo aí então o conteúdo das Escrituras, né? E aí tem uma nota de rodapé aqui, no ponto, a nota 49, como se Deus tivesse falado alguma coisa para a gente fazer e não tivesse dado como a gente fazer. Ou seja, de novo, né? A questão, a gente pode usar conhecimento extra-bíblico? Poder ou necessário? Porque se for necessário, Deus deu uma ordem que não dava para ser cumprida. Lançai sobre Cristo a vossa ansiedade. Então, aí a gente, em contrapartida, a gente não sabe como é que funciona a nossa ansiedade, né? O processo cognitivo de volição emocional para lançar isso em Cristo. Então a gente não vai poder cumprir esse mandamento. E a gente se torna então irresponsável desse mandamento. Essa é a contra-argumentação aí do Leme. Mas respondendo aqui especificamente, diretamente o argumento, né, a respeito da falta de informação bíblica, ele realmente coloca que a gente concorda que não exista essas informações técnicas de como que a alma da humana funciona, né? A questão é que a gente tem aconselhado homens e mulheres, né, ao longo de milênios, e não teve necessidade desse tipo de informação. E aí ele vai retomar de novo para o fundamento que ele botou, para a premissa que ele botou sobre o conceito de aconselhamento, né? Talvez as pessoas tenham negado a suficiência material das Escrituras porque têm entendido o que significa aconselhar. Ele botou aqui, primeiramente, aconselhamento não é transmitir informações técnicas de uma pessoa para outra para se resolver problemas. Mas aconselhamento é você transferir a sabedoria de Deus, né, para sanar os problemas, para sanar os pecados, né, do coração humano. É isso que é aconselhamento no primeiro momento. Então a segunda forma que ele bota aí de se promover essa visão de que a Bíblia não tem resposta suficiente, né, no que diz respeito à vida, é usar de linguagem técnica, né? Usa uma linguagem técnica científica moderna, né, de uma forma bem articulada, né, para mostrar que a Bíblia não tem esse tipo de resposta, né? E aí dá a impressão de que a Bíblia não trata daquele assunto, né, porque é um problema complexo demais e muito técnico específico, e aí fica parecendo que a Bíblia realmente não tem essa resposta, né? E a Bíblia não replica esse tipo de linguagem. E ele faz uma citação aqui de um livro do Stephen Gregory, Aconselhamento e Cristianismo, 5 abordagens, para mostrar um caso complexo, né, de um cara chamado Jake, que tinha sofrido uma lesão cerebral traumática, e ele sofria também por pesadelos perturbadores por conta do serviço militar. Ele tinha um filho fora do casamento, usava drogas ilegais, abusava do álcool, e era um problema assim complexo, ele estava com problema. E aí, o nome do livro, Aconselhamento e Cristianismo, 5 abordagens, porque ele vai mostrar aí 5 formas, né, de conselheiros cristãos abordando esse mesmo caso, né? E são 5 abordagens em níveis de explicação, primeiro, abordagem, integração, psicologia cristã, psicologia transformacional e aconselhamento bíblico.
Então, o livro mostra como que 5 perspectivas diferentes de ministério de aconselhamento trata o caso de Jake. E a argumentação é que as quatro abordagens aí, explicação, integração, psicologia cristã, psicologia transformacional, todas elas, de uma certa forma ou de outra, negam essa questão da suficiência material das escrituras, né? E só o aconselhamento bíblico realmente trata, né, de forma suficiente que as escrituras podem oferecer a resposta completa para, né, o caso de Jake, embora seja complexo, né? E aí a abordagem do aconselhamento bíblico foi dada por um pastor chamado Stuart Scott, né, que é um teólogo de aconselhamento bíblico que crê na suficiência das escrituras. A questão aqui que ele colocou é que o aconselhamento bíblico, ele não nega a possibilidade de informações extras bíblicas, né? Mas que a Bíblia é a autoridade final. É aquela que o Lembert já colocou, né? A gente vai pegar qualquer informação extra bíblica e usar de forma crítica para ela. Não é que o aconselhamento bíblico seja anticientífico, né? Essas 5 abordagens diferentes do mesmo caso mostra que qualquer outra visão que não seja aconselhamento bíblico, em um grau ou em outro, vai acabar negando a suficiência das escrituras. Então, no tópico 17, ele volta no começo do capítulo sobre a suficiência das escrituras para Trênia, que era a menina que tinha os pais, né, quase divorciando, brigando, e a questão da automutilação que ela descobriu, né, como que ela fugiria daquele problema ali de forma imediata, né, e ela começou a se cortar, porque quando ela via sangue ela acabava desmaiando, né, e aí desmaiando ela fugia do problema. Então, a solução que ela encontrou parecia funcionar, né? E logo também ela mesma já tinha descoberto de que aquilo ali não era suficiente para resolver o caso dela, para resolver o problema dela, mas ela não conseguia ali vencer aquele ciclo, né? De se cortar, de fugir do problema, não conseguia ver outra solução, então ela acabou sofrendo ali silenciosamente. Então o que o autor vai mostrar agora de forma prática é como que o aconselhamento bíblico trata de um tema tão específico, que é a automutilação e o sofrimento ali do caso de Trênia, né, e como que ela pode ajudar a partir do Salmo 55. E no tópico 18 ele começa ministrando o Salmo 55 para a vida de Trênia, mostrando que o Salmo 55 capta a experiência de dor de Trênia. Né? A grande questão aqui do Salmo, primeiramente, é que Deus não mostrou o que estava acontecendo na vida de Davi. Ou seja, qual foi as circunstâncias que ele estava vivendo que levou ele a escrever. A única coisa que Deus levou Davi a escrever esse salmo foi a resposta que ele deu ao problema, né? E mostrando aqui que talvez em qualquer circunstância, independente de qualquer circunstância, a única coisa que Deus requer de mim e de você, né, de qualquer pessoa, é a sua resposta, a nossa resposta. Como é que a gente vai responder a essa pressão, né, a essa dificuldade, a essa questão da vida, né? Então o Salmo, ele captou aqui alguns versículos, né, do 55, versículo 4, até o versículo 8, depois do 12 até o 14. E a grande questão aqui que vai aproximar Trênia de Davi, e que a Bíblia vai sim abranger o problema dela de forma prática, é quando Davi diz que estremece-me no peito o coração. É como se ele estivesse passando aí por uma grande perturbação. E outra coisa também que ele coloca aqui, que é muito importante no caso de Trênia, é que não é inimigo que me afronta, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Ou seja, quando Trênia ouviu isso, né, ela se sentiu muito próxima de Davi. Por quê? Porque eram os pais dela que estavam fazendo ela sofrer, ela não estava fugindo de um bandido. Ela estava fugindo do próprio pai e da própria mãe, né? Então isso aproximou Trênia de Davi e das Escrituras. As Escrituras conseguiu abordar e captar a dor dela, né? E finalmente, o ponto máximo aqui da aproximação da dor dos dois é quando Davi diz: quem me dera asas como de pomba, eu voaria e acharia repouso. Ou seja, aquilo que Trênia mais queria, né, em todo o problema era fugir, era escapar, era ter asas como de pomba para tentar achar um lugar de segurança, né? E achar pouso, e achar paz, né? Então ela
com essa resposta que Davi deu também à dor, ela se sentiu muito encorajada de saber que tinha alguém que sofria igual ela, né? É confortante de saber que não era incomum o sofrimento dela. Pelo contrário, até um autor bíblico já teve vontade de fugir, né? E não é que isso diminui o nível de justiça e de santidade que a gente deve exercer, mas é que isso mostra a misericórdia e a compaixão de Deus com qualquer ser humano, né? Inclusive homens de fé, homens maduros no relacionamento com Deus, têm vontade de fugir diante das situações, né? E isso acabou abordando também o sofrimento de Trênia. No tópico 19, o Salmo 55 aponta para um caminho melhor de Trênia. Aquele ciclo que ela havia se envolvido, né, de fuga, de medo, de sofrimento, de vergonha, agora, né, trazendo mais esse problema da vergonha, no caso dela, ela não sabia como fugir, né? Então ela vai agora abordar como que as escrituras cobrem esse tema específico da automutilação, da fuga, do sofrimento, né, apontando um caminho diferente para Trênia. A grande diferença que faz aqui de Davi para Trênia, né, é a resposta que eles tiveram. Trênia optou pela automutilação e Davi optou pela oração. São dois caminhos diferentes a seguir, é uma decisão a ser tomada. Está nas suas mãos a capacidade de dizer sim ou de dizer não. E você tem opção agora, né, a partir da palavra de Deus, de mostrar um caminho diferente para você andar. Você quer andar por esse caminho ou você quer andar pelo aquele outro caminho? É uma decisão que a pessoa toma. E Trênia descobriu isso, né, e aprendeu isso a partir do sofrimento pelo aconselhamento bíblico. Quando a Bíblia alcançou a dor dela, quando a Bíblia abrangeu, né, o sofrimento dela de fuga, a vontade de fugir, porque a questão da mutilação não é que ela queria se matar, não é que ela queria necessariamente sentir dor, ela não queria necessariamente cortar a perna, ela queria fugir, né? E isso é o que trouxe ela para perto de Davi. Agora, o que afasta Davi de Trênia? Os caminhos que eles tiveram. Davi optou pela oração. Quando você não pode mudar uma circunstância, né, a única resposta que você pode dar para a vida é oração. Você não pode fazer outra coisa a não ser orar. Se você não pode mudar outra pessoa, o que você tem que fazer? Orar. Lançar o seu fardo sobre Deus. Isso é uma decisão a ser tomada, né? E se você não tomar, você vai estar demonstrando falta de confiança em Deus. Isso é um comportamento que a Bíblia expõe, né, como sendo a vontade de Deus. E da parte do aconselhamento de Trênia, também teve a tentativa de mudar, né? A gente queria realmente que os pais, né, se voltassem a se relacionar, né, houvesse o perdão e a graça e a misericórdia de Cristo aplicada ali. Mas infelizmente não houve, eles se separaram, acabou o casamento dos pais. No caso de Trênia, ela se casou, né, ela teve sucesso, ela aprendeu a se relacionar com Deus diante dessa dificuldade, ela aprendeu o caminho da oração, né? Então, no caso dela, teve sucesso. E é isso que mostra que a suficiência das escrituras material a respeito de qualquer tópico, né, também abrange um tópico bastante específico, que é o da automutilação, né? Não de forma falando diretamente, mas mostrando princípios, né, vias gerais, que vai se tornar um caso bastante específico. E fechando aqui o capítulo, no tópico 20, a evidência da suficiência, a relevância de toda a Bíblia para os problemas. Esse tópico ele vai mostrar que como que Trênia teve a sua vida transformada, a sua vida mudada pelo Salmo 55, né, que talvez seria uma oração de Davi, né, muito usada às vezes de forma só existencial, né, só quando crentes estão passando por problemas pessoais, né, mas ele vai usar aqui essa prova, né, essa evidência, mostrando que o Salmo 55 mostrou que realmente é toda a Bíblia que mostra que ela é suficiente. Existem algumas passagens mais clássicas, mais diretas, que tratam desse tópico, a respeito da suficiência das Escrituras, que é 2 Timóteo, né, 3, do 10 a 17, que fala que toda a Escritura é divinamente inspirada, né, serve para instrução, para justiça, para correção, para tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou então 2 Pedro, né, de 1, 3 e 4, que diz que, visto que pelo pleno conhecimento de Deus nos têm sido dado todas as coisas que nos conduz à via da piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esses textos são textos que tratam de forma direta
a suficiência das Escrituras. O Salmo 19, né, versículo 2. Agora, a gente não precisa de se ater só a um punhadinho de versículos a respeito da suficiência. Por quê? Ele demonstrou que pelo Salmo 55, né, mostra que realmente foi suficiente para abranger esse tópico específico da mutilação de treino, né? Então, ele termina esse capítulo dando graças a Deus pela revelação de Deus, né? Pela palavra que mostra que realmente é suficiente, que abrange toda a nossa existência. Então a gente pode sim ter a autoridade, né? A suficiência, né? Não só formal, material, né? Não só progressiva, né? Mas a suficiência como completa mesmo. A revelação de Deus, ela é suficiente para que nós tenhamos vida e piedade perante Deus e que a gente glorifique o seu santo nome por toda a eternidade.